Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos vossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Gostaria de ler em 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 6 em diante, que diz assim: E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sob as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, é uma passagem onde relata o cuidado de Deus para com o seu servo, a provisão de Deus para com o seu servo Elias. Nós sabemos que Elias era profeta do Senhor, e nós sabemos que Elias havia profetizado que não haveria de cair água sobre a terra, não iria chover, não iria cair orvalho sobre a terra. Nós sabemos que durante 3 dias e meio não houve chuva sobre a terra, mas Elias ali fez uma proposta ali com os profetas de Baal, os profetas de Azera, e nós sabemos que depois daquela proposta que foi feita, nós sabemos que Elias levantou o altar do Senhor, fez a oração depois que os profetas de Baal e de Azera fizeram a oração aos seus deuses e de nada aconteceu. Nós sabemos que Elias ali ajeitou o altar do Senhor, colocou as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, colocou ali 4 vezes 3 ali, cântaros de águas ali sobre o altar, orou ao Senhor, e nós sabemos que desceu o fogo do céu ali, consumiu o altar, a lenha, as pedras, e lambeu a água também que estava em volta do altar. E nós sabemos que Elias ali matou todos os profetas, tanto de Azera como de Baal. E nós sabemos que depois ele foi e orou ao Senhor. E nós sabemos que veio chuva do céu sobre a terra. E nós sabemos que Deus fez um grande milagre ali e se revelou ao povo de Israel. E todos ficaram sabendo que só o Senhor é Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Elias, porém, havia imaginado que estava tudo bem, que iria estar cessando aquela luta, aquela peleja ali contra a idolatria, contra o rei Acabe, contra a rainha ali, a sua esposa Jezabel. Mas nós sabemos que foi ao contrário. Jezabel se levantou contra Elias e ameaçou ele, e ele ali com medo ali de morrer ali, fugiu. E ali ele ficou uma situação ali de frustração ali. Porque quantas das vezes nós passamos por uma luta e dificuldade e vencemos, e no nosso entendimento achamos que já acabou, já está tudo resolvido, que agora vai ser só vitória. E muitas das vezes em outra luta e outra dificuldade, e muitas das vezes isso entristece o nosso coração, entristece a nossa alma, e nós ficamos ali entristecidos ali. E Elias não foi diferente, ele ficou ali entristecido ali, aleluia, com aquela situação que ocorreu ali na sua vida ali. Mas nós sabemos que Deus, aleluia, cuidava de Elias. Nós sabemos que Deus ali estava com os olhos fixos ali, cuidando da vida dele, sabendo ali do sentimento do seu coração, sabendo da tristeza do seu coração, sabendo ali da sua situação ali. Deus estava cuidando, aleluia, de Elias. Assim como ele cuidou de Elias, ele cuida de você. Ele cuida de mim em meio à decepção da nossa vida, em meio à frustração da nossa vida, em meio à tristeza da nossa alma, aleluia. Deus, aleluia, não nos abandonou. Ele continua conosco, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Elias até desejou ali no seu íntimo a morte ali, porque a luta e as dificuldades ali continuavam sobre a sua vida. A luta contra o rei Acabe, contra Jezabel, continuava ali aquela peleja. E ele achava que havia vencido ali e que estava tudo bem, mas não. Veio outra luta mais complicada ainda,
e fez com que ele fugisse ali. E ele estava deitado ali. E a passagem que nós lemos ali foi que o anjo apareceu a ele, deu ali um pouco de pão ali e uma botija de água ali. E nós sabemos que o anjo fez isso por 2 vezes ali diante de Elias ali. É Deus cuidando ali, tanto do corpo físico ali como do corpo espiritual. Porque nós sabemos que o pão também simboliza a palavra. Nós sabemos que a água também simboliza o Espírito Santo. E nós sabemos que com essa comida, aleluia, Elias conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. E Deus ali cuidando ali de Elias, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida daqueles que façam a sua vontade e o seu querer. No momento de angústia, no momento de necessidade que você passa na sua vida, Deus está com você, Deus está cuidando de você, e Deus nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre, porque o pão ali simboliza também a palavra, a água também simboliza o Espírito Santo do Senhor, e nós sabemos, se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, se nós ali bebermos, nos enchermos do Espírito Santo do Senhor, nós vamos ter força para caminhar, aleluia, até o nosso destino final. Louvado, aleluia, engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Depois que Elias comeu pão e bebeu a água, ele teve força, aleluia, e teve ânimo para continuar caminhando 40 dias e 40 noites até o Horebe, até o monte do Senhor. Nós vamos caminhar, aleluia, até nosso destino final, que é a Canaã celestial. Enquanto nós estivermos nos alimentando da palavra do Senhor, comendo a palavra do Senhor no momento de angústia, no momento de luta, nos alimentando, ela vai nos dar força para continuar. Enquanto nós estivermos bebendo, aleluia, da água da vida, do Espírito Santo do Senhor, nos enchendo da sua presença, nós vamos ter ânimo para continuar lutando, aleluia, até chegar no nosso destino final, porque essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Fique com essa palavra. Em momento de crise, em momento de luta, em momento de desânimo, o Senhor está com você. Se você comer a palavra do Senhor, meditar nela, estudar ela, dobrar o joelho e orar, e se encher do Espírito Santo do Senhor, é a força que nos sustenta nessa terra e nos faz caminhar, e nos dá força e ânimo para continuar prosseguindo, aleluia, ao encontro do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Fique com essa palavra e confie no Senhor, e saiba que o Senhor está cuidando de você em meio a essa luta que você passa, em meio a essa peleja que você passa, em meio a essa angústia que bate, aleluia, a porta do teu coração. O Senhor está cuidando de você, aleluia. Ele tem palavra, Ele tem pão para te dar, Ele tem a presença, o Espírito Santo para te encher, para que você continue a sua jornada até o encontro com o Senhor. Fique com essa palavra, não desista, não deixe que os pensamentos maus, que as setas do adversário, que os pensamentos contrários venham se afastar do Senhor, mas confie que Ele está cuidando de você, assim como Ele cuidou de Elias, assim como Ele cuidou dos profetas, assim como Ele cuidou dos apóstolos, assim como Ele cuidou dos discípulos daquela época e dos servos que vieram antes de nós. Ele também cuida de nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e quer nos dar sustentação para continuar caminhando. E a sustentação que o Senhor nos dá, aleluia, é a sua palavra, e a força que Ele nos dá para continuar caminhando é a presença do Espírito Santo do Senhor. Fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.